Todos nós crescemos ouvindo a mesma história reconfortante. O universo tem um propósito, a moralidade tem uma fonte, e em algum lugar além dos nossos limites existe uma mente amorosa que nos ouve, está nos votos dos casamentos, é sussurrado nas cabeceiras dos hospitais. Está até escrito em lemas nacionais, dos seminários de filosofia da Ivy League, aos tribunais debatendo sob a tutela de Deus, às capelas construídas em hospitais. Instituições respeitadas tratam essa crença com um tipo especial de reverência, como se questioná-la exigisse permissão, e não para por aí. As agências de pesquisa relatam uma fé avassaladora, presidentes a declaram como um fato, teólogos a defendem com convicção. Em todas as culturas, a existência de Deus é frequentemente mencionada como se fosse autoevidente. Portanto, não é surpresa que a maioria das pessoas presuma que a razão nos levará para mais perto de Deus, e não para mais longe. O mundo parece projetado, a consciência parece especial, a moral parece descoberta, não inventada. À primeira vista, tudo parece apontar para cima, mas aqui está a reviravolta, quando você realmente segue os argumentos mais fortes. Cuidadosamente, passo a passo, até o ponto final. Algo estranho acontece. Suposições que mal notamos começam a colidir. As definições começam a se desfazer. E o caso óbvio de Deus se fragmenta justamente nos lugares onde antes parecia mais seguro. Essa é a parte que quase ninguém te conta. Não os céticos zombando da religião, não o pregador defendendo-a, mas as contradições ocultas que aparecem quando você leva os argumentos a sério. E nos próximos minutos vamos descobri-los juntos. Veremos como a cosmologia, a consciência, a moralidade e até mesmo os relatos de milagres, argumentos que supostamente construiriam uma base sólida, na verdade se enfraquecem mutuamente. Veremos como o mistério é introduzido como uma conclusão, em vez de uma descrição honesta da ignorância, e vamos expor as restrições ocultas que tornam um Deus pessoal e intervencionista não apenas improvável, mas logicamente impossível. E aqui está a parte importante. Não se trata de zombaria, não se trata de golpes baixos, trata-se de consistência. Porque se vamos tratar essa questão como a mais importante que um ser humano pode fazer, então ela merece mais do que slogans fáceis e discursos comoventes. Merece clareza. Então, se você quer uma análise limpa e sem rodeios, clique em inscrever-se e salve isso, porque a parte mais controversa começa agora. Agora, aqui está a verdadeira questão. Se a defesa de Deus é tão óbvia, por que as definições mudam constantemente sob pressão? Por que a causa incausada de repente se torna um ser pessoal quando conveniente? E por que a base da existência de repente se torna uma figura paterna quando o conforto é necessário? Vamos começar do começo, vamos olhar para a própria criação e ver onde começa a armadilha da definição. Encerramos a última sessão com uma pergunta: se a defesa de Deus é tão óbvia, por que as definições continuam mudando sob pressão? É aqui que fica interessante. Quando os holofotes das evidências brilham muito intensamente, Deus de repente se torna abstrato. Ele não é mais um ser que responde orações ou fica com raiva. Ele se torna a base da existência, ou um ser necessário, ou a causa não causada. Parece sofisticado, certo? Mas observe o que aconteceu. Esse não é o Deus a quem as pessoas oram. Esse não é o Deus que observa o que você come, como você se veste, ou em que direção você olha quando ora. Isso é um espaço reservado filosófico, uma ideia tão vaga que não pode ser testada, desafiada ou tocada. Inutil.
entanto, quando o conforto é necessário, quando alguém está sofrendo ou buscando orientação, esse mesmo Deus volta à tona. De repente, ele se torna pessoal novamente. Ele ouve, ele se importa, ele intervém. É uma mudança que acontece tão suavemente que a maioria das pessoas nem percebe, mas isso importa, porque ambas as definições não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma entidade atemporal, sem espaço e imutável, não pode também ser a figura paterna que age em momentos específicos. Uma dessas imagens deve ceder. Pense nisso. Para fazer uma escolha, você precisa de alternativas. Para formar uma crença, você precisa passar de não saber para saber. Para agir, você precisa mudar de estado, de não agir para agindo. Mas o Deus da filosofia é definido como imutável, atemporal, além de toda sequência. Então, aqui está o problema: as mesmas propriedades usadas para defender a perfeição de Deus são as mesmas propriedades que tornam a ação impossível. Se Deus está fora do tempo, ele não pode decidir criar em um momento em vez de outro. Se ele é imutável, ele não pode deixar de desejar o universo e passar a desejar que ele exista. E, no entanto, é exatamente disso que depende toda a história da criação. Isso é o que eu chamo de colisão de categorias. O Deus filosófico, a salvo de qualquer escrutínio, colide frontalmente com o Deus pessoal da religião. E quando ambos colidem, todo o sistema começa a ruir. Agora, os defensores geralmente tentam outro movimento. Dizem: a ciência não consegue explicar tudo. Deus é simplesmente o que está além. Mas a história mostra o que acontece cada vez que uma lacuna é preenchida. O relâmpago já foi a ira de Zeus. A doença já foi um castigo pelo pecado. Agora entendemos eletricidade, germes, evolução e expansão cósmica. E cada vez que a lacuna se fecha, a definição de Deus recua ainda mais. Sempre além, sempre fora de alcance. Então qual é? Deus é o ser pessoal que responde às orações? Ou a abstração intocável que recua para sempre à medida que nosso conhecimento cresce? Ele não pode ser ambos. E aqui está o chocante quando você tenta manter os dois juntos, o Deus pessoal da devoção e o Deus abstrato da filosofia. Eles se separam. Aquele que é perfeito não pode agir. Aquele que age não pode ser perfeito. Então, as próprias definições usadas para defender a crença dissolvem-se silenciosamente sob seu próprio peso. Mas talvez você esteja pensando: espere aí, mesmo que as definições colidam, o universo ainda não precisa de uma causa primeira, de alguém que escolhe, de algo que dê início a tudo? É exatamente para lá que vamos agora. Porque quando você pergunta o que significa para uma causa primeira escolher, criar em um momento específico em vez de outro, você se depara com um paradoxo que não pode ser resolvido com a oração. Então, talvez você esteja pensando: tudo bem, as definições podem oscilar, mas certamente o universo ainda precisa de um começo, uma causa primeira, algo que deu o pontapé inicial e colocou tudo em movimento. É um dos argumentos mais antigos e populares a favor de Deus. A ideia de que tudo precisa de uma explicação. E não é possível ter uma cadeia infinita de causas que se estendem para sempre. Então, eventualmente, você deve chegar a uma causa primeira. E isso, nos dizem, é Deus. Parece legal, parece hermético. Mas quando você olha de perto, as rachaduras aparecem rápido. Aqui está o primeiro problema. Se esse ser atemporal e imutável supostamente causa um universo, imediatamente nos deparamos com uma contradição. Pense nisso. Se a causa é eterna e imutável, então o efeito também deve ser eterno e imutável. Se Deus existisse para sempre com o poder de criar,
o universo também deveria ter existido para sempre. Mas, se o universo começou em um momento específico, algo mudou. Uma escolha foi feita, uma decisão ocorreu. E isso significa que essa chamada causa imutável mudou. A própria qualidade destinada a proteger Deus da contradição desmorona sob o peso da própria criação. Esse é o problema da seleção causal. Como um ser atemporal seleciona um momento para agir? Para escolher um momento em vez de outro, você precisaria de um antes e um depois. E no momento em que você admite isso, Deus não é mais atemporal. Segundo problema, o que os filósofos chamam de inflação modal. Mesmo que você admita que algo necessário exista na base da realidade, isso não significa que seja uma mente. Isso não significa que tenha intenções, vontade moral ou preferências. Na melhor das hipóteses, isso lhe dará algo mais parecido com matemática, como a estrutura da lógica ou a estrutura da lei física. Mas essas pessoas não são pessoas. Elas não fazem escolhas e eles não ouvem orações. Terceiro problema, simetria explicativa. Os crentes frequentemente argumentam: todo fato contingente precisa de uma explicação. O universo é contingente, então deve ter uma. Mas então, e as escolhas de Deus? Por que este universo e não outro? Por que esse conjunto de leis, constantes e condições iniciais, em vez de qualquer outra possibilidade? Se você disser, Deus simplesmente escolheu, então a decisão de Deus também se torna contingente. E se todo fato contingente exige explicação, então a escolha de Deus precisa de uma. Tente escapar da arbitrariedade dizendo era necessário. E você apagará a agência completamente. Deus se torna menos como uma pessoa e mais como um fato bruto, o que nos leva à razão oculta que a maioria das pessoas nunca vê. Escolha sem mudança é incoerente. Cada decisão que você já tomou exigiu alternativas, um antes e um depois, uma mudança de não escolher para escolher. É isso que torna uma decisão real. Mas uma causa primeira atemporal não pode fazer isso. Não pode passar de um estado para outro sem abandonar a atemporalidade. E aqui está a constatação chocante. Quanto mais você refina o argumento, mais a causa primeira deixa de se parecer com uma mente. Parece, em vez disso, matemática impessoal, como o esqueleto da própria realidade. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus que te conforta na oração. É uma abstração vestida com linguagem divina. E isso importa, porque uma vez que você vê, não tem como deixar de ver. O argumento da causa primeira não faz sentido onde a maioria das pessoas pensa. Isso não lhe dá uma divindade pessoal. Isso lhe dá um substrato vazio e impessoal que não se parece em nada com o Deus que os crentes adoram. Mas talvez ainda haja uma saída de emergência. Talvez o universo funcione com base na própria consciência. Talvez as mentes sejam fundamentais. E talvez Deus seja a mente suprema por trás de tudo. Esse é o próximo passo do manual. Mas aqui está a reviravolta. Quando você segue a neurociência e a lógica das mentes, a escada desaba na metade do caminho. Na última sessão, vimos que o argumento da causa primeira não leva a um Deus pessoal. Na melhor das hipóteses, ela se baseia em algo abstrato, como matemática ou necessidade básica. Mas talvez ainda haja uma porta dos fundos. Talvez o universo seja construído sobre a própria consciência. Afinal, você é consciente. Eu sou consciente. Mentes se sentem especiais, irredutíveis. Então talvez Deus seja a mente suprema, a fonte de todas as outras mentes. Parece persuasivo. Até que você faça uma pergunta simples. O que realmente significa pensar?
É aqui que as rachaduras se abrem. A deliberação, o processo de ponderar opções, só faz sentido se você ainda não sabe tudo. A atenção, o ato de focar em uma coisa em vez de outra, requer tempo, sequência e mudança. E a memória, a capacidade de armazenar informações, exige que você passe de não lembrar para lembrar. Em outras palavras, todas as coisas que associamos à mente pressupõem limitação. Elas pressupõem ignorância, elas pressupõem tempo, elas pressupõem as mesmas imperfeições que supostamente faltam em Deus. Agora, veja o que a neurociência nos diz. A mente não é mágica, é um sistema de processamento de informações. Requer energia, requer atualização. Comete erros e depois os corrige. Seu cérebro está constantemente se reescrevendo, construindo modelos do mundo, prevendo resultados, descartando erros. É isso que é a consciência. Não uma perfeição estática, mas um processo em movimento. E aqui está a chave. Uma mente atemporal e imutável não tem onde processar, onde atualizar, onde armazenar. Não pode deliberar, não consegue focar, não consegue se lembrar. Então, o que resta? Alguns crentes respondem com uma frase conhecida: os pensamentos de Deus não são como os nossos. Mas se isso é verdade, então não são pensamentos, e a palavra mente foi esvaziada de seu significado. Vira metáfora, poesia, nada mais, e com isso a própria premissa de uma mente divina entra em colapso. Aqui está a razão oculta sobre a qual quase ninguém fala. A onisciência aniquila a cognição. Se você sabe tudo, cada fato, cada resultado, cada detalhe, então não há nada a deliberar. Não há perguntas a fazer, nenhum modelo para atualizar, nenhum futuro para planejar. Tudo já está corrigido. E, no entanto, ter uma mente é passar pela incerteza, é aprender, mudar, descobrir, não saber e depois saber. Então, aqui está a constatação chocante. Quanto mais você pressiona Deus para ser verdadeiramente semelhante à mente, mais você é forçado a dar a Ele os limites do tempo e da mudança. E quanto mais você o mantém atemporal e imutável, menos semelhante à mente ele se torna, até que a própria ideia desaparece. É por isso que os argumentos da consciência saem pela culatra. Eles não provam Deus, eles silenciosamente o apagam. E isso importa, porque quando usamos a linguagem de Deus como a mente suprema, isso nos traz conforto, parece familiar. Mas sob análise, ele se dissolve. Ficamos com uma contradição, ou uma mente que não é perfeita, ou uma perfeição que não é uma mente. Se a consciência não pode salvar o caso de Deus, talvez a moralidade possa. Afinal, se não há Deus, de onde vem o certo e o errado? Esse é o próximo passo no argumento, mas aqui está o problema. Quando você o segue cuidadosamente, o argumento moral se divide em duas opções, e ambos fecham a porta. Até agora, vimos as definições entrarem em colapso, vimos o argumento da causa primeira se desfazer, vimos a própria consciência ser cortada em ambos os sentidos. Mas talvez a moralidade seja a última fortaleza, porque mesmo que a cosmologia e a filosofia vacilem, certamente ainda precisamos de Deus para fundamentar o certo e o errado. Sem ele, a moralidade não se torna subjetiva, não se reduz à opinião. Esse é o apelo do argumento moral. Mas quando você aperta, a estrada se divide em dois caminhos e nenhum deles leva para onde os crentes esperam. Aqui está o primeiro caminho. Se a moralidade é simplesmente tudo o que Deus ordena, então a moralidade se torna arbitrária. Se Deus diz que a bondade é boa, então é boa. Mas se Deus decretou a crueldade, então a crueldade também seria boa. Isso significa que, pelo menos em princípio, genocídio, escravidão ou tortura
podem se tornar morais simplesmente por decreto. Isso colide com nossas intuições mais profundas. A maioria dos crentes rejeita isso imediatamente. Eles dizem: não, Deus jamais ordenaria o mal. Mas observe o que essa resposta admite. Ela admite que há um padrão acima da vontade de Deus, um padrão pelo qual podemos julgar seus mandamentos. E isso nos leva ao segundo caminho. Talvez Deus não crie a moralidade. Talvez ele simplesmente reconheça verdades morais que existem independentemente. Mas se for esse o caso, então a moralidade não depende de Deus. Existe com ou sem ele. E nosso acesso a ela, por meio de empatia, cooperação, teoria dos jogos, redução de danos, não requer nenhum legislador divino. Esse é o garfo. Ou a moralidade é arbitrária, ou a moralidade é independente. Não existe uma terceira estrada. E aqui está o problema oculto. Se Deus é supostamente onibenevolente, então sua bondade ou se transforma em preferência, ou se torna redundante. Se a bondade é apenas o que ele prefere, então a moralidade nada mais é do que gosto divino. Se a bondade é definida por padrões que vão além dele, então a moralidade supera Deus, e ele não é mais a fonte. Ambos os resultados minam a própria ideia de uma divindade moral soberana. Agora, afaste o zoom e observe como as religiões realmente funcionam na prática. A estrutura da moralidade muitas vezes se parece menos com a verdade e mais com um sistema de incentivos. Obedeça e você receberá uma recompensa eterna, paraíso, prazer, felicidade sem fim. Desobedeça e você enfrentará a punição eterna, tormento, fogo, separação, sofrimento eterno. É a mesma lógica de recompensa e punição na vida cotidiana, só que ampliada ao infinito. E sim, é eficaz para controle, mas eficaz não significa verdadeiro. Quando você elimina a reverência, o que você vê é um mecanismo psicológico, medo e desejo direcionando o comportamento. É transparente, é poderoso, mas não nos diz nada sobre a verdade moral em si. E aqui está o momento eu não tinha ideia. O caminho moral mais popular, aquele do qual inúmeros sermões e livros dependem, não pode levar a um Deus que é soberano e bom sem contradição. Você tem que escolher, e qualquer que seja o caminho que você escolher, Deus é arbitrário ou desnecessário. Isso é importante porque a moralidade parece ser um dos argumentos mais pessoais. Queremos que nosso senso de certo e errado aponte para cima, mas a lógica mostra que ela aponta para outro lugar, para a empatia humana, a cooperação social e as realidades do dano e do bem-estar. Então, se a moralidade não confirma a existência de Deus, o que dizer dos milagres? E quanto à revelação, essas alegações de impressões digitais divinas invadindo a história, certamente o testemunho tem peso. Certamente, histórias extraordinárias não podem ser todas descartadas. Mas quando você examina alegações de milagres da mesma forma que os tribunais examinam evidências, a crença faz um ato de desaparecimento. Se a moralidade não encerrar o caso, talvez os milagres o façam, porque aqui vai a ideia. Evidências não vivem apenas em livros ou teorias, elas vivem em experiências, testemunhos, histórias, e milhões de pessoas lhe dirão, com sinceridade, que testemunharam algo além da ordem natural. Uma cura, uma visão, um sinal. Mas aqui está a parte desconfortável. Quando você testa alegações de milagres pelos mesmos padrões que usamos em tribunais, laboratórios ou pesquisas históricas, eles não sobrevivem. Vamos começar com o básico. Milagres são definidos como eventos de baixa probabilidade, coisas que não deveriam acontecer pela lei natural. Mas observadores humanos são propensos a erros.
Nós nos esquecemos mal, exageramos, vemos padrões que não existem. Agora adicione a pressão do grupo, a autoridade religiosa e a excitação da expectativa, e de repente os falsos positivos se multiplicam rapidamente. Isso não é cinismo, é psicologia. E isso significa que convicção pessoal, por mais sincera que seja, não é a mesma coisa que evidência confiável. Agora, observe a subdeterminação. Para qualquer história de milagre que você escolher, sempre haverá várias explicações concorrentes. Distorção de memória, viés de seleção, fraude, ou simplesmente identificar erroneamente uma causa natural como sobrenatural. E aqui está o problema. Essas alternativas têm uma probabilidade maior do que as leis da natureza foram suspensas por uma divindade. Isso não significa que as pessoas estejam mentindo. Isso significa que nossos cérebros são vulneráveis. E a história está cheia de exemplos que comprovam isso. Aqui está a dinâmica oculta que a maioria das pessoas não percebe. Confirmação seletiva. Quando uma cura acontece, ela é divulgada como prova do poder divino. Quando a cura falha, a explicação muda. Fé insuficiente. Atitude errada. Plano misterioso de Deus. Em outras palavras, os sucessos são contabilizados, os fracassos são explicados. E é exatamente esse o padrão que os psicólogos encontram no folclore, nas lendas urbanas e nas teorias da conspiração. Agora, compare isso com os padrões de autoridade em que confiamos em outros lugares. Em um tribunal, você precisa de uma cadeia de custódia. Cada evidência deve ser rastreável, documentada e verificada. Em laboratórios científicos, os resultados devem ser reproduzíveis, sem exceções. No estudo histórico, as fontes são cruzadas, ponderadas e testadas em relação ao contexto. Mas alegações de milagres raramente fornecem esse tipo de rigor. Na melhor das hipóteses, recebemos uma anedota, repassada, filtrada pela tradução, e muitas vezes separados do evento original por décadas, ou até mesmo séculos. E aqui está o momento eu não tinha ideia. Quanto mais cuidadosamente você testa relatos de milagres, menos eles se parecem com impressões digitais divinas e mais elas se assemelham à mecânica exata de contar histórias mapeada pela psicologia. Eles seguem as mesmas regras do boato, os mesmos vieses de memória, os mesmos padrões de relatórios seletivos, o que significa que o testemunho de milagres não acrescenta peso ao caso de Deus. Na verdade, isso expõe o quão frágeis nossos padrões se tornam quando a crença tem prioridade sobre a evidência. Então, se a cosmologia, a consciência, a moralidade e os milagres desmoronam sob escrutínio, se as estradas principais não chegam a Deus, o que exatamente nos resta? É aí que tudo se junta, porque na etapa final chegamos à síntese desconfortável. Os próprios atributos requeridos para Deus cancelam os próprios comportamentos que os crentes precisam. Nós caminhamos por todas as estradas principais: cosmologia, consciência, moralidade, milagres, e quando você os coloca lado a lado, uma imagem estranha surge. Os argumentos não se reforçam mutuamente, eles se desfazem mutuamente. Pense nisso: o Deus da perfeição atemporal colide com o Deus da ação. A causa primeira que escolhe não é mais imutável. A mente onisciente apaga a própria maquinaria do pensamento. O legislador moral é arbitrário ou desnecessário. E o Deus que opera milagres falha sob os mesmos padrões que protegem a verdade em todos os outros lugares. Um por um, cada caminho desmorona. E quando você os combina, as contradições se aguçam. Cada solução quebra um atributo diferente.
E o que resta não é o Deus pessoal e intervencionista ao qual a maioria das pessoas reza, mas uma estrutura impessoal, uma necessidade básica, algo que não ama, não escolhe, não fala. E aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca ouve. Não se trata de zombaria. É uma questão de consistência, porque quanto mais rigor você exige, mais o caso de um Deus pessoal se dissolve sob suas próprias definições. Não porque a ciência seja hostil, não porque os céticos sejam cruéis, mas porque a lógica simplesmente não se sustenta. E se a imagem reconfortante se dissolve, a pergunta natural é: o que a substitui? É aí que o verdadeiro trabalho começa, porque rejeitar contradições não deixa você vazio, deixa você livre, livre para construir significado sem manipulação, livre para encontrar maravilhas na própria realidade, as estrelas, a mente, as conexões que fazemos uns com os outros, livre para ficarmos maravilhados com um cosmos que não foi criado para nós e ainda assim nos dá a chance de criar um propósito juntos. E talvez seja esse o ponto, não para receber significado de uma autoridade, mas para fazê-lo com honestidade, curiosidade e coragem. Então, se você quiser a segunda parte, como reconstruir o significado sem metafísica, deixe um comentário com a pergunta mais difícil que você quer que seja respondida. E compartilhe isso com alguém que irá reagir. Porque a conversa não termina aqui. Tudo só começa quando você pergunta: o que vem depois de Deus?